Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a origem do Doutor Estranho. Então, bora começar o vídeo. A gente já sabe a origem dele no MCU. Eu fiz um vídeo recentemente sobre uma animação dele que eu nem sabia que existia, que também conta a origem dele. Vou deixar o link aqui nos cards. Bora ver agora nos quadrinhos. Stephen Vincent Strange, mais conhecido como Doutor Estranho, é um super-herói fictício que pertence à Marvel Comics. Criado pelo desenhista Steve Ditko em 1963. Fez sua primeira aparição na revista Strange Tales 110, apresentado como mestre da magia negra e principal protetor da Terra contra ameaças mágicas e místicas, inspirado por histórias de magia negra e o programa de rádio Xandu. The Magican, o personagem surgiu durante a Era de Prata das revistas em quadrinhos, trazendo elementos do misticismo ao universo da Marvel. Sua origem relata que ele já foi um neurocirurgião brilhante, egoísta e dotado com um QI próximo a 177 pontos. Depois que um acidente de carro danificou severamente suas mãos e dificultou a sua capacidade de realizar cirurgias, Stephen viajou pelo mundo em busca de uma cura e encontrou o Ancião. Após se tornar um dos alunos do Mago Supremo, Strange se tornou um dos praticantes tanto da arte mística como das artes marciais. Além de conhecer muitos feitiços poderosos, ele possui 2 objetos místicos que lhe concedem poderes adicionais: o manto da levitação e o olho de Agamotto. Ao longo de sua jornada, Stephen é auxiliado pelo seu amigo Wong e uma grande variedade de objetos místicos. Ele passa a residir em uma mansão chamada Sanctum Sanctorum, localizada na cidade de Nova York. Mais tarde, Stephen também ganhou o manto de Mago Supremo. Stephen nasceu em novembro de 1930, filho de Eugene e Beverly Strange. Enquanto o casal estava de férias na Filadélfia, em 1932, a irmã de Steve, Donna, nasceu na fazenda da família em Nebraska. Sabendo que Stephen estava destinado a ser o Mago Supremo, um feiticeiro aprendiz ressentido, Cal Mordo, atormentou a criança com demônios desde 8 anos de idade até a idade adulta, devido a ciúmes de uma criança que futuramente seria melhor do que ele. Stephen foi resgatada pelo Mestre Mordo e o Ancião, que era o protetor místico da Terra e Mago Supremo. Após 1 ou 2 anos do começo do tormento, o irmão de Stephen, Victor, nasceu. Aos 11 anos, Strange ajudou Donna quando estava ferida, uma experiência que fez o desenvolver o interesse por medicina. Stephen entrou na faculdade de Nova York como um estudante de medicina. Mais tarde, enquanto passava as férias em sua casa para o seu 19º aniversário, Strange nadava com Dana quando ela sofreu uma cãibra. Depois de uma busca frenética, Stephen a encontrou já afogada. A experiência o deixou com uma sensação de fracasso pessoal, que corroeu no seu idealismo médico. Agora aqui rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Brilhante cirurgião, Stephen recebeu seu PhD em medicina na Universidade de Columbia em um tempo recorde e entrou em uma residência de 5 anos no Centro Médico da Universidade de Columbia, onde seu rápido sucesso se tornou arrogante. A mãe de Stephen, Beverly, morreu perto do fim de sua residência e o trabalho se tornou mais e mais impessoal para o cirurgião em luto. No entanto, Stephen continua muito talentoso, tornando-se um rico e célebre neurocirurgião antes de completar 30 anos. Stephen era um doutor arrogante, egoísta, ganancioso, frio e insensível. E, em geral, o interesse de Stephen e seus pacientes começavam e terminavam em suas contas. A exceção foi Madeleine Revel, uma tradutora das Nações Unidas que ele salvou e se apaixonou. Após um rápido romance com uma proposta de casamento, ela o deixou, devido à sua natureza cada vez mais materialista. Anos depois da morte de sua mãe, o pai de Stephen também adoeceu, e já prejudicado pela perda de sua mãe, Stephen foi incapacitado de enfrentar outra tragédia, e recusou a visitar seu pai no leito de morte. Dias depois, Victor, já indignado, confrontou Stephen em seu apartamento sob a aparente falta de luto, e após o confronto, Victor saiu correndo de seu apartamento e foi morto atropelado por um carro. Stephen, com a culpa o perturbando, colocou o corpo de Victor em uma cama criogênica, esperando que os avanços futuros poderiam reanimá-lo.
Por volta de 1963, Stephen se envolveu em um acidente de carro que danificou os nervos de suas mãos, o impedindo de ficar na profissão de médico. Com sua carreira cirúrgica terminada e sendo muito vaidoso para aceitar cargos como consultor ou assistente, Stephen esgotou sua fortuna com vários tipos de tratamento, não importando se fossem ineficazes. E em questão de meses, o neurocirurgião tornou-se um desamparado e teve que realizar uma série de procedimentos médicos suspeitos para sobreviver e pagar suas contas. A culpa de Strange sobre os erros de sua juventude passaram sobre ele ao longo dos anos. Após ouvir rumores de um ancião místico, Stephen penhorou as suas últimas posses em uma passagem para o Tibete. Stephen encontrou o palácio tibetano do ancião, mas o feiticeiro idoso recusou-se a curá-lo e, ao invés disso, o ofereceu o misticismo, o que Stephen recusou de cara, mas não pôde ir embora devido a uma tempestade de neve repentina. Enquanto esperava a tempestade terminar, Stephen testemunhou o aprendiz do ancião, no caso o Barão Mordo, atacar por ciúmes o professor com esqueletos convocados misticamente, os quais o velho facilmente dissipou. Strange, com seu ceticismo diminuindo, confrontou Mordo por sua traição. Contudo, Mordo respondeu com feitiço de contenção que impedia Stephen a avisar o ancião ou atacar Mordo fisicamente. Espantado com essas exibições de magia, Strange passou por uma mudança de ideologia e percebeu que o único modo de impedir o Mordo era usando a magia. Então aceitou a oferta do ancião. Satisfeito com a aceitação de Strange de modo altruísta, o ancião removeu as restrições místicas, explicando que estava bem ciente da traição de Mordo, mas preferiu mantê-lo por perto, a fim de controlar e possivelmente mudá-lo. O ancião sabia que Strange tinha potencial para servir como Mago Supremo, mesmo antes de seu primeiro encontro com ele. Assim, o ancião planejou fazer o Strange seu sucessor. Assim, Strange passou anos sob tutela do ancião, aprendendo a controlar os poderes místicos do seu interior e do mundo, e a invocar os poderes dos principados, seres poderosos como Dormammu, Sataniche e Vishanti, os quais residem em seus próprios reinos místicos. Alguns anos depois da chegada de Strange, Mordo deixou o palácio do ancião em busca de poderes maiores. Os dois rivais iam colidir muitas vezes no futuro, e foi durante esse tempo que Strange passou por um teste contra a própria morte, e como recompensa, foi dado a Strange a vida eterna, em uma marca em forma de anca na testa, que só aparece quando sua vida está em grande risco. O próprio ancião tinha alcançado quase a imortalidade, por passar nesse teste há mais de 600 anos. Durante seus primeiros anos estudando artes místicas, Strange fez amizade com feiticeiros de todo o mundo. Strange também encontrou aliados entre a maioria dos heróis da Terra, auxiliando a Raposa Negra em pelo menos 2 aventuras, enquanto os outros aventureiros, como Imortalis e Terror, o olhavam com ceticismo. Strange estudou magia com o ancião durante 7 anos e voltou para os Estados Unidos na década de 70. Strange tornou-se um consultor místico, estabelecendo seu Sanctum Sanctorum em Greenwich Village, Nova York. Ele foi ajudado por Wong, o mais recente em uma linhagem de século, que havia servido um ancião e quem havia se tornado um criado, bem como um amigo. Durante esse tempo, Strange lutou contra o sobrenatural Pesadelo, o qual se alimenta dos pesadelos da humanidade, que acabou se tornando um de seus inimigos mais cruéis. A misteriosa reputação do Doutor cresceu, até que se tornou um consultor ocasional para as autoridades locais e federais. Antes de continuar o vídeo, um recadinho aqui rapidinho. Se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, eu sempre deixo o Pix aqui na lateral do vídeo, caso você queira ajudar com qualquer valor que você puder, para sempre trazer os vídeos com a maior qualidade possível para vocês, tá bom? Então, bora continuar o vídeo. Quando a estreia do Quarteto Fantástico anunciava a Aurora era heróica, Strange inicialmente permaneceu afastado da comunidade super-heróica de Nova York, lutando secretamente contra o Pesadelo e o Barão Mordo. Em certo momento, Loki, o deus asgardiano da trapaça, manipulou Strange para atacar o seu irmão de criação, Thor. No entanto, a traição foi descoberta e Strange voltou-se contra Loki. Thor, mais tarde, sob o disfarce do Dr. Donald Blake, salvou a vida de Strange ao operá-lo após a batalha contra Mordo. Logo depois, um conflito
confronto com Mordo levou Strange a aliar-se com o Homem-Aranha, o qual ajudou a resgatar várias pessoas de uma dimensão mística, sendo uma experiência tão traumática que o Homem-Aranha pediu ao Strange para remover suas memórias sobre o evento, embora isso também os levou a esquecer sobre o heroísmo do Homem-Aranha. Impressionado com a coragem e o altruísmo do herói, o Strange o considerou como amigo, e os dois se uniram mais vezes ao longo dos anos. Dormammu, sentindo que o poder do ancião diminuía, desafiou o Strange para um duelo místico na dimensão negra, como parte de um plano para invadir o reino da Terra e fundir com seu reino sombrio. Enquanto estava lá, Strange foi abordado por Clea, uma feiticeira e principalmente filha da irmã de Dormammu, Umar. Clea temia que, se Dormammu caísse como governante da dimensão negra, as barreiras dimensionais enfraqueceriam e o reino seria devastado pelos acéfalos. Assim, Clea procurou impedir o duelo, mas Strange não se renderia. Dormammu facilmente superou Strange, mas perdeu o suficiente para que os acéfalos pudessem invadir. Procurando salvar os habitantes dessa dimensão, Strange emprestou a Dormammu a energia para restaurar a barreira. Enfurecido com a própria fraqueza, Dormammu teve que poupar Strange, que negociou a salvação da Terra e Clea. No entanto, o vingativo Dormammu nunca esqueceu dessa situação e se tornou um dos inimigos mais implacáveis do Strange. E após a vitória, o ancião apresentou a Stephen um manto de levitação. Strange juntou-se a vários heróis na batalha contra o poderoso Sundão. Agora envolvido com a comunidade super-herói, tornou-se um consultor especial para as principais super-equipes, como Quarteto Fantástico, X-Men e Vingadores. Meses depois de ir ao casamento de Ridge e Sue, Strange se encontrou com seu próprio amor, Clea, que veio viver em Nova York com ele. Mais tarde, Strange foi exilado para uma dimensão hostil por Asmodeus, que tomou a forma do Doutor na tentativa de pegar um ancião de surpresa, impedindo de retornar para o Reino da Terra por leis metafísicas enquanto Asmodeus ocupava sua forma. Strange adotou uma nova forma com uma máscara. Depois de derrotar Asmodeus, Strange manteve sua aparência para preservar o anonimato. Após descuidadamente revelar sua identidade em uma batalha contra o Pesadelo, a entidade cósmica, conhecida como Eternidade, a quem Strange ajudava, concordou em devolver o anonimato, alterando todos os documentos e memórias terrestres relevantes com o nome de Stephen Strange para Stephen Sanders. Pouco depois, Strange resistiu à invasão dos Imortais, uma raça de demônios que uma vez tinha dominado a Terra, e foram conduzidos para o Inferno Inominável. Para enfrentar o ataque, Stephen manipulou o príncipe Namor de Atlântida e o monstruoso Hulk para ajudar. Com os Imortais derrotados, Strange parecia acreditar que o mundo estava salvo de invasões. No entanto, Stephen estava se sentindo incomodado por sua arrogante exploração de Hulk e Namor, e decidiu abandonar a magia e voltar à medicina como consultor, altruisticamente desempenhando tarefas que antes acreditava estar abaixo dele. O retorno de Strange à medicina durou apenas algumas semanas, depois do Barão Mordo tentar matá-lo. Strange voltou à feitiçaria e derrotou Mordo com a ajuda do Ancião. O Ancião, por razões próprias, reverteu o feitiço da eternidade, restaurando o nome Stephen Strange para os registros de memórias do mundo. Mas o Inanimável voltou e Strange voltou a enfrentar a ameaça com Hulk e Namor, tornando-se amigos, e os três foram logo acompanhados pelo alienígena Surfista Prateado para formar os Defensores, uma não equipe que iria se reunir esporadicamente para atender às ameaças da Terra. Porém, mesmo sendo um humano, Stephen tem mais poder de fogo do que qualquer mutante, sendo o feiticeiro supremo da Terra. Porém, ele não revela seus poderes ao mundo, exercendo suas atividades heróicas escondido, e depois de ter derrotado sem piedade a Feiticeira Escarlate, acabou com a distorção da realidade provocada por ela. Atualmente em atividade com os Novos Vingadores, um grupo formado pelos rebeldes que apoiaram o Capitão América, Thor e alguns outros membros como Clint Barton, o próprio Doutor Estranho e Wolverine, e o grupo foi formado após a prisão do Capitão América. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar os likes no post, comentar os próximos vídeos que eu ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!